Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Rodrigo Portela, quem já me segue aí, já é inscrito do canal, me conhece há algum tempo. Hoje eu vou falar para vocês aqui, vou trocar uma ideia sobre bateria de smartphone, tá? Tem muita gente, esse aqui não vai ser um papo de nerd não, porque quem acompanha o canal, geralmente essa galera já tá ligado em como que são as coisas, sobre as coisas que eu vou explicar aqui. Eu vou tentar ser aqui o mais sucinto, vamos dizer que eu vou tentar explicar do jeito mais fácil de se entender as coisas, não vou ficar me aprofundando para você entender como é que funciona a bateria em smartphone e para você talvez tomar a sua melhor decisão na hora de comprar smartphone. Eu decidi gravar esse vídeo aqui hoje porque ontem eu fiz um vídeo gravando mais uma vez falando sobre Galaxy S20 FE com Snapdragon, que é a minha recomendação, recomendo para todo mundo, enfim, já fiz 1000 vídeos sobre esse telefone. E aí galera, a principal reclamação de quem reclama, fala o aparelho é top realmente, é muito rápido, tem tudo que eu preciso, só que a bateria para mim poderia durar um pouquinho mais, tá? Então isso me instalou a ideia aqui de vir gravar um vídeo para explicar para as pessoas menos entendidas do assunto como é que funciona e como você deve escolher os smartphones se você tem prioridade bateria. Tem sempre um balanço, viu pessoal? Nem sempre a melhor bateria vai ter o melhor desempenho e com o pior desempenho você perde em várias coisas, em jogos e em desempenho de câmera, mesmo que o smartphone tenha exatamente o mesmo tipo de câmera, tá bom? E na lista, aqui na descrição, eu vou deixar um link do meu canal de cupom de desconto e vou deixar os links também dos aparelhos que tem boa bateria, tá? Vou ranquear dos que eu acho melhores e de mais novos. Eu vou deixar alguns aí para vocês terem ideia se você tem prioridade como bateria. Lembrando sempre que você tem que sacrificar quando você quer bateria, sacrificar um pouquinho de desempenho. Mas eu não vou deixar nenhum smartphone na lista aí com desempenho ruim, nem para jogos e nem para câmeras, tá? E você tem que se ligar, obviamente, enquanto você está pagando pelo produto. Mas vamos lá, bateria, pessoal. A principal coisa que influencia no desempenho de bateria, obviamente, é a capacidade de bateria do smartphone. Ela é medida, ou seja, a nomenclatura disso é miliampere, é um mAh. Geralmente você vê, a gente tinha antigamente, alguns anos atrás, smartphones que vinham com bateria de 3.000. A Apple ainda manda uns smartphones com 2.800. Então é esse número, você vai lá ver, 4.000 mAh. Né? Hoje, para você escolher um smartphone com bateria legal, o legal é de 4.500 para cima. 4.000 já fica meio ruim, mesmo que ele tenha um chip mais econômico, que eu vou explicar para vocês aqui. Então, 4.000 mAh para cima, 5.000 é muito bom. Geralmente estão vindo com 5.000 hoje. 7.000, excelente. Eu vou deixar o smartphone aí na lista com 7.000 mAh de bateria. E o principal deles é o M62, que eu testei recentemente aqui no canal e vocês já viram o vídeo. Então a primeira coisa é se decidir, ver quantos 1.000 mAh de bateria tem o smartphone. 4.000, 4.500. O ideal, eu diria hoje, 5.000. 6.000 a gente vai ter smartphones com 6.000, como o ROG, que custa bem caro, mas é um cara que tem um chip muito potente e que vai consumir bastante bateria, mas tem bateria ótima. E 7.000, 5.000, 6.000, 7.000 é excelente. Feita a escolha com base em quantos miliamperes de bateria você tem que ver a outra coisa. Que chip que vem esse cara? O chip é o grossamente chamado pelas pessoas aí de processador. É um chip porque dentro do chip você tem várias coisas, tá? Então é um SoC, um SoC, um System on Chip, que dentro do chip você vai ter integrado aí o processamento de imagem, o processamento em si. Então você vai ter GPU, CPU, modem, um monte de coisa que você pode ter integrada no chip. Por isso é chip e não o correto de ficar chamando só processador. Como você decide? Cara, Snapdragon, os Qualcomm Snapdragon são geralmente os melhores com desempenho de bateria. Não é uma regra isso, tá? Você comprar um smartphone que tenha um chip Snapdragon, um Qualcomm Snapdragon para ter desempenho de bateria, mas geralmente eles são melhores do que os chips da Samsung, os Exynos da vida e melhores do que os da MediaTek. Então, geralmente, quando é um Qualcomm Snapdragon 720, 720G, 730, 730G, 730
M32, esses caras têm uma eficiência energética muito boa e são chips intermediários que você vai encontrar, por exemplo, em Galaxy A71, A72, 52, são bons smartphones, mas que vão ter baterias boas, com 5.000, 4.500, às vezes 7.000, então você tem que casar isso, cara, você tem que casar a melhor performance de bateria, geralmente num chip intermediário. Vamos dizer um exemplo, M51 é um chip intermediário, um smartphone legal, intermediário, que não vai custar caro, vai ter um Snapdragon, vai ter um chip intermediário e vai ter 7.000 mAh de bateria. Esse cara, com certeza, é uma das melhores baterias do mercado, junto com o M62. Hoje eu recomendaria o M62, porque tem um Exynos 9825, não é o rei de desempenho, como eu acabei de falar, que a Samsung não tem, mas, cara, a Samsung trabalhou muito bem no software ultimamente e ele tá muito bom. O M62 hoje tá custando aí por volta de R$ 1.850, é a minha indicação para quem quer super bateria. Cara, o chip tá muito bom, as fotos da câmera traseira são excelentes, a câmera frontal não decepciona pelo preço do produto, você tá pagando um produto abaixo dos R$ 1.800, um chip que não é intermediário quando ele foi lançado, era um chip de top de linha, que vinha no Galaxy Note 10 Plus, por exemplo, e você tem ótimo desempenho de bateria, são 7.000 mAh de bateria. Mas, assim, a priori, se você olhar para outros smartphones, você vai conseguir desempenho melhor, casando essas duas coisas, um chip intermediário, no smartphone intermediário, com bateria de 5.000 ou 7.000. Então, Snapdragon 730, como eu já falei, 720, 732, hoje a gente já tem o 765, tem outros chegando por aí, tem o Dimensity 700 da MediaTek que hoje tá legal, já foram chips bem ruins no passado, da MediaTek e da Samsung, estão ficando bons, o próprio Exynos 2100 da Samsung já não tá um beberrão de bateria, mas é óbvio que eu prefiro os chips da Qualcomm por enquanto ainda. Bom, os Kirin da Huawei, que não são vendidos infelizmente mais no Brasil, ainda são também uma belíssima opção, tem um gerenciamento de bateria muito bom. Isso atrelado, tudo que eu falei de chip, bateria, é atrelado ao sistema operacional. Então o sistema gerencia tudo isso. Como é que os aplicativos vão funcionar? Se eles vão funcionar em segundo plano todo o tempo? Como que é esse aprendizado? A junção disso tudo é que vai trazer o desempenho de bateria excelente. Assim, de cabeça falando para vocês em aparelhos, sem você precisar ficar caçando quem tem ótima bateria, cara, intermediário, quem tem ótima bateria, M51, M62, que é um novo aí, né, mas eu poderia chamar de intermediário ainda, é a minha escolha hoje, de intermediário com bateria sensacional, são 7.000 mAh de bateria, com o chip Exynos 9825, que é excelente, traz fotos muito boas, o aparelho tá menos de R$2.000, 1.800 e pouco em promoções, que hoje deve ter, tem link aí na descrição e o grupo também do cupons que eu sempre posto. É a minha escolha do intermediário, M51, M62. Óbvio que você vai ter bateria boa também no A72 e no A52, que tem chips intermediários. Óbvio que você vai ter uma bateria, por exemplo, se a gente sair de intermediário e já ir para um intermediário quase premium, digamos assim, ou tem gente que fala que ele não é um intermediário, que ele é um top de linha série B, como eu costumo dizer, o Motorola Moto G100, cara, tem 5.000 mAh de bateria, qual com o Snapdragon 870 é um espetáculo. Esse cara tem um gerenciamento de bateria muito bom, tá? O processo de fabricação do chip é outra coisa que comanda como o desempenho de bateria vai ser e como o desempenho vai ser, tá? Quanto menor o processo de fabricação, exemplo, a gente tinha chips antigamente de 28 nanômetros, 14 nanômetros, 12 nanômetros, 8 nanômetros, 7 nanômetros, 5 nanômetros. Quanto menor esse número, melhor a eficiência energética desse cara e o chip vai ser mais novo, então quer dizer que ele vai ter um desempenho melhor e vai ser melhor eficiente, ele vai ser mais eficiente, aliás. Você vai ter eficiência maior num chip mais novo e com processo de fabricação menor, e você vai ter um consumo de energia menor. Tudo isso atrelado então, mas você não precisa ficar se matando à procura disso, é só você ir nos canais que fazem o conteúdo como eu faço aqui e você ter ideia e escutar o que os caras estão falando. Não é só para você ficar me escutando, escuta várias pessoas, vai lá, vê um vídeo, vê outro, mas eu já falei para vocês, cara, bateria boa, M51, M62, o G100 da Motorola é um espetáculo de bateria com 5.000 mAh, o G100 é muito bom. A Motorola lançou um com carregamento rápido agora, o G60, que acho que deve ter uma bateria boa, mas esse cara, se não tiver uma bateria boa, excelente, que é de 5.000, ele tem um carregamento de 50 watts, que vai carregar muito rápido, ou seja, precisou de bateria, colocou ali, espetou, tá valendo.
Hoje de top de linha, de chip top de linha, que eu considero top de linha, o 870, o Snapdragon, o Qualcomm Snapdragon 870 é um cara espetacular quanto ao desempenho de bateria. O próprio 888 da Qualcomm não está com desempenho sensacional de bateria. Você precisa de uma otimização muito boa de sistema e às vezes fazer umas mágicas no sistema, coisa que eu já expliquei em alguns vídeos, para você conseguir deixar ele equilibradinho para duração de bateria, tá? E ele está esquentando um pouquinho também, tá? Então não tem mágica também, tá? Tem pessoas que falam, ah, Exynos esquenta, cara. O Qualcomm, os 888 também, todos que eu peguei, esquentam relativamente bem, independente da construção do aparelho, tá? Então, chip top de linha hoje que eu poderia considerar, o 870 do G100, por exemplo, que não só vem no G100 da Motorola, que tá vindo agora também no Motorola Edge 20, né? O Edge 20 Pro que eu tenho aqui, tem um excelente desempenho de bateria. O Edge 20 Pro tem bateria de 4.500, poderia ser um pouquinho melhor, mas por 4.500 e ter o desempenho que ele tem, é um ótimo desempenho de bateria. Pessoal, então, seguinte, a receitinha de bolo é você procurar entender um pouquinho, assistir os canais sobre como são esses aparelhos, mas principalmente, se você não quer perder tempo, vai no youtuber que você confia, no cara que você assiste vídeo direto, escuta o que o cara tá falando e se você tiver um pouquinho mais de conhecimento e paciência, junta tudo isso. Geralmente nas lojas tem todas essas especificações na hora que você clica em ficha técnica. Então você viu, bateria 5.000, 7.000. Às vezes não tem o chip lá, então você vai precisar procurar em algum outro site especializado. Mas esses smartphones que eu acabei de falar para você, com bateria de 5.000, 6.000, 7.000, com chip intermediário, é a receitinha de bolo para um smartphone que tem a bateria muito boa. Um top de linha hoje que tem a bateria espetacular, com uma tela também espetacular e com áudio espetacular, que eu testei, é o ROG Phone 5. O ROG Phone 5, não só agora no ROG Phone 5, o ROG Phone 3 também tinha 6.000 mAh de bateria e tem uma bateria espetacular. E aí a gente está falando de um chip top de linha, é um Snapdragon 888 que não chegou no Brasil ainda, deve estar para chegar e acredito que a ASUS vai trazer o modelo já com 888 Plus, que é uma implementação, né, com clocks ainda mais rápido, um processador mais rápido, com 6.000 mAh de bateria. Este cara dura muito a bateria e é um top de linha. Top de linha hoje, por exemplo, o Galaxy S21 Ultra tem um Exynos 2100, a bateria está durando muito bem, mas não é tão boa quanto, por exemplo, no ROG Phone 5, tá? E nem é perto de chegar no M62, que aí o M62 também já não é mais um top de linha, a gente volta para o intermediário, tá? De cabeça eu diria para vocês assim, que nessa lista aí de baixo você vai encontrar eu indicando para você, em primeiro lugar, intermediário, com bateria espetacular, M62. Segundo lugar, intermediário, com bateria ainda espetacular, com desempenho em fotografias um pouco abaixo do M62, M51. E aí alguns outros que eu vou deixar para vocês. Top de linha, por exemplo, quase top de linha, digamos que é o intermediário, né? Que não tem muitas, falta um áudio estéreo e tal, mas a minha escolha ainda, bateria excelente, Moto G100 com 5.000 mAh de bateria no 870 da Qualcomm, é um espetáculo. Bom, vou deixar a listinha para vocês aí junto também com o meu canal de cupons de desconto, que eu digo sempre cupom de desconto, mas na realidade é um canal que eu posto as ofertas e não precisa ficar preocupado que eu não posto todo dia lá, só quando tem oferta de verdade, tá? E não dá para trocar ideia, só para eu postar as coisas. Então, pessoal, a receita é mAh de bateria, 5.000, 6.000, 7.000, chip intermediário você vai poder olhar aí para 720, 730, 732, 765 até, e aí os tops de linha quase chegando 870, 888, e aí vai de otimização de sistema, mas a receita é essa, você nunca vai ter um smartphone top de linha, por exemplo, que tem a bateria de 4.500 mAh, 4.000 mAh, com um Snapdragon, por exemplo, 865, caso do Galaxy S20 FE, são 4.500 mAh de bateria com o Snapdragon 865. Não dá para fazer milagre para quem usa o aparelho de verdade, tá? É um top de linha, com configurações boas, com um clock muito bom, chegando a 2.84 se eu não me engano. Os núcleos fazem uma diferença também, né? Às vezes os intermediários, esses núcleos, o clock dos núcleos do processador não chega lá a 2.8, 2.9, 3.2, por exemplo, no caso do 865 Plus e do 870, tá? Os intermediários 720, 730, 732, esses clocks vão até 2.0, 2.2, e aí é uma das mágicas já para controlar
controlar esse gerenciamento de bateria. Então é como se você tivesse um carro e ele não tem capacidade de acelerar tanto quanto o outro, um motor 1.6 contra um 2.0. A hora que acelera no talo ele tem potência para entregar, mas vai gastar combustível. É o caso aqui, a hora que você pega um top de linha, você precisa de potência, ele vai te entregar, mas vai gastar bateria, certo? E os núcleos determinam também, se esses núcleos são separados em 2 mais 6, 4 mais 4, 1 mais 3 mais 4, várias coisas, tá bom? Mas vai na minha que você não erra, vai ter link aí na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo grande para explicar um pouquinho como é que é, e só para fazer vocês entenderem que não dá para ter milagre em bateria com desempenho excelente. 865, 888, né, com bateria de 4.000, 4.500, às vezes até 5.000, não vai te entregar uma experiência sensacional de bateria somente para algumas pessoas que sabem dar uma mexida no sistema, sabem como é que utiliza as coisas durante o dia. Agora, velho, se você joga mesmo de verdade, tá com o smartphone o dia inteiro fritando na mão, um top de linha com 4.500 mAh, ou às vezes até 5.000, não vai aguentar o teu dia, velho, não vai. O que vai ter a melhor experiência que eu utilizei, ROG Phone 5, é um smartphone gamer com 6.000 mAh de bateria. Beleza? Até o próximo vídeo. Se gostou, já sabe, deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.